gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar um pouco para vocês como é o curso de licenciatura em Química, o que a gente estuda, quais foram as matérias que eu mais gostei. Então, hoje eu vou tentar focar mais no que a gente aprende e qual que é o papel do professor, porque eu quero que vocês entendam com esse vídeo que a educação ela é muito mais do que uma preparação para o vestibular. Entenderam? Beleza? Então vamos lá. Então, vocês viram quais são as matérias obrigatórias, as matérias da grade do meu curso, e eu vou falar um pouquinho o que eu achei de algumas matérias. Introdução às licenciaturas é mais para apresentar o curso mesmo, apresentar algumas ferramentas, tipo o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, o SIGA. Psicologia da adolescência é mais para entender a mente do adolescente, então você aprende os sintomas normais da adolescência e tal. Eu achei muito legal essa matéria, porque você entende melhor o aluno que você vai lidar. Libras 1 eu amei, tanto que eu estou fazendo um curso de Libras, estou fazendo aula particular, amei conhecer um pouco, mudou minha visão, e quero fazer Libras 2, que é optativa. Funk é uma matéria que todo mundo acha difícil, mas é muito necessária para você, porque a educação é política, você precisa entender um pouco da legislação e tal. Das disciplinas específicas de química, que eu mais gostei foi inorgânica, e das obrigatórias, das tarefas obrigatórias que você tem que fazer, eu fiz atividade de extensão, fiz iniciação científica, PIBID, eu fiz um ano de PIBID, participei de grupo de pesquisa e fez 2 ACEPs. As duas são a avaliação institucional da educação e a outra é pandemia, perspectivas interdisciplinares na educação e ciências. Então, tudo isso vai te dando uma base para você trabalhar em sala de aula. É muito enriquecedor, sério. Todas as experiências, tudo que você aprende, não é nada em vão, nada. O ensino de química. Bom, vamos pensar. A disciplina de química ela é muito abstrata. Então, como você imagina o comportamento dualístico da luz, por exemplo? Como você imagina o comportamento de um átomo? E um átomo? Para explicar conceitos tão abstratos, a gente recorre a modelos. Só que esses modelos eles não são perfeitos. Eles estão sempre se atualizando, até os mais atuais ainda têm alguns defeitos, eles não são tão próximos da realidade. Então, a gente tem que ver os modelos como representações para facilitar o nosso entendimento das coisas, nossa compreensão das coisas. O papel do professor na sociedade, no ensino de química. O que acontece? Eu vou falar um pouquinho melhor em outro vídeo sobre o triângulo do conhecimento químico. O professor, ele, com toda essa bagagem da faculdade e tal, ele consegue ter uma noção maior do triângulo do conhecimento químico, que é como funciona, né, tudo, e ele consegue transitar entre ele melhor. Ele tem aquela flexibilidade que o aluno não tem, porque o aluno ele ainda não criou na mente a compreensão dos fatos químicos de uma forma tão abrangente. Então, é natural que o aluno, às vezes, fique muito preso àquela simbologia, até que ele crie uma memória mais consistente sobre o assunto. E isso vai permitir com que ele liberte-se da presença dos símbolos e comece a trabalhar mais o significado desses símbolos. Então, a química ela é uma ciência que ela tem relação com tudo e quase tudo a nossa volta, a nossa vida. As pessoas precisam ver que processos químicos ocorrem quando a gente come, quando a gente respira, quando a gente pensa. E o professor, ele vai ser um mediador nesse caso. É tarefa dos professores, dos licenciados em química, esclarecer seus futuros educandos para que eles tenham noção básicas, desmistificando a ciência de que tudo que tem química não é bom, porque é mentira isso. E, dessa forma, é importante quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, que o ato de ensinar,
ele não é só transmitir conhecimento, mas sim um meio de dar condições para a construção e reconstrução e produção do conhecimento científico, partindo do senso comum até chegar no conhecimento científico. Então, eu acho que tão importante quanto a gente ver o que as pessoas estão falando sobre aquilo, a gente conseguir ver o que é verdade, conseguir sistematizar esse conhecimento, então produzir um conhecimento de qualidade e verdadeiro, confiável, sabe? Tudo isso faz parte. Então, a gente precisa também ser um professor pesquisador, por exemplo, porque a gente precisa fazer perguntas sobre o ambiente ao nosso redor. Existem problemas no ensino de química? É claro que vão existir professores preparados em qualquer lugar. Sempre vai ter algum profissional meio despreparado no mercado de trabalho. Mas, de qualquer forma, é muito importante a gente não desqualificar a formação docente, porque ela dá, sim, uma base, um fundamento, um conhecimento geral sobre a disciplina. Se a pessoa que está se formando em licenciatura não se sente preparada para dar aula, ela estuda, mas agora ela sabe onde vai procurar. Isso foi uma coisa que eu trabalhei na terapia, por exemplo. Ninguém atua com verdadeiro profissionalismo, ninguém vai dar... porque, assim, ninguém vai dar uma aula sem se preparar. Então, eu, por exemplo, eu atuo com profissionalismo. Eu vou me preparar ao máximo sobre aquele tema. Eu gosto mais de inorgânica, mas não é por isso que eu vou ser ruim em orgânica, porque eu já tive uma base na faculdade, já tenho materiais para ir atrás, posso estudar, sei onde procurar, sei o que é certo e o que é errado. Então, assim, é diferente de, por exemplo, um aluno que vai procurar uma coisa na internet e não sabe se o que está ali é verdade ou não, sabe? Então, assim, se a pessoa está se formando em licenciatura, ela pode se preparar. A gente não tem que pensar só no conteúdo técnico, mas o professor, quando ele vai elaborar a aula, ele tem que pensar também na realidade do aluno, na dificuldade do aluno, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Então, por exemplo, como em uma aula particular, você pensa em todas aquelas individualidades do aluno e só nas daquele aluno que vai para a aula. Na sala de aula, a gente já começa a ter alguns problemas, porque são muitas individualidades, né? São muitos alunos, mas ainda assim a gente tem que pensar no contexto daqueles alunos, onde eles vivem. Então, por exemplo, se é uma escola X, onde aquela escola X fica? Quais são os hábitos daquelas pessoas? O que aqueles alunos gostam e etc. Outros problemas reais podem existir no ensino de química. E eu vou citar alguns, por exemplo, ênfase na memorização. O ensino, a aprendizagem, ela não é só memorização. A separação da química com o cotidiano. Então, a educação, ela também é preparar para a vida. A falta de aulas experimentais. Eu, por exemplo, eu não tive muitas aulas de laboratório no ensino médio. Só na faculdade, né? Então, também tem um problema da inexistência de sequência de conteúdos ou que a ordem desses conteúdos em que eles são apresentados é inadequada. Por isso que eu gosto e indico para os estudantes adotar uma estratégia onde a sequência de conteúdos é um pouco mais flexível, mas isso vai ficar para outro vídeo. E, por fim, outro problema é a dogmatização do conhecimento. Quem pode dar aula? Hoje em dia, para dar uma aula de inglês, por exemplo, você não precisa ser formado em letras. Muita gente tem exames como o de Cambridge, muito bom o exame, porque ela tem, né? Não sei se vocês conhecem sobre o exame de Cambridge, mas tem Starter, Sketch, PET, FCE, e geralmente a partir do FCE a pessoa já começa a dar aula de inglês. E muita gente dá aula particular, assim, por exemplo. Agora, em outras áreas é mais complicado, porque muito mais complicado, porque assim, se você quer dar aula, ótimo, faça licenciatura. Todo mundo é capaz. Eu não estou falando para você ou outra pessoa de outro curso quer dar aula e vai dar aula ou está dando aula, que não é capaz de dar aula. Não, ela é capaz. E é justamente o contrário. É isso que eu estou falando. Todo mundo é capaz de fazer o curso de licenciatura para dar aula. Entendeu? Todo mundo é capaz de fazer o vestibular
para entrar no curso de licenciatura, fazer a faculdade, aprender a lidar com o aluno em sala de aula. Não é uma tarefa fácil, não é difícil, mas todo mundo é capaz. Quem quer dar aula tem que passar por esse processo. Não adianta cair nessa enganação de querer cortar caminho, pegar um atalho, porque você vai estar fazendo um trabalho sujo, né? Então, estudar para passar no vestibular, fazer faculdade, aprender a lidar com o aluno é muito gratificante para um professor. Não é fácil, mas agora, dentre os professores, quem pode dar aula? Então, assim, a partir do último ano do curso de licenciatura, você já pode dar aula. Entre os campos de atuação estão basicamente as áreas da docência e da pesquisa, planejamento e algumas questões relacionadas a recursos humanos. Então, você pode trabalhar com organização escolar, por exemplo, meio ambiente, ação coletiva. O trabalho do professor ele vai muito além do que uma preparação para o vestibular.